Seja bem-vindo a esse nosso projeto de confeitaria. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu vou passar para você muitas coisas importantíssimas que vai fazer toda a diferença aí no seu estudo. Então vamos lá, eu quero apresentar um pouquinho sobre o que estamos fazendo aqui, né? O que eu vou explicar para você, o que eu vou ensinar e o porquê deste projeto. Bom, ao longo de todo esse tempo que eu já estou aí trabalhando, já há mais de 3 anos assim no YouTube, postando os vídeos, eu tenho recebido muitos pedidos para que eu começasse assim a explicar um pouquinho mais detalhado, porque, claro, os vídeos do YouTube são muito rapidinho. Então eu resolvi montar um projeto com tantas coisas que eu tenho para passar para você. Eu tenho certeza que vai pegar você aí do nível básico, levar você para um nível um pouquinho lá no intermediário, e se você treinar bastante, se você tiver muita força de vontade, que eu sei que você tem, você pode chegar até um nível avançado. Então, este projeto, ele é muito importante, é um projeto sério, mas não vai depender só de mim. Eu preciso de você, eu preciso da sua dedicação, porque eu vou ensinar e você tem que treinar, tem que estudar, tem que anotar, ver as dúvidas, passar para mim, tá bom? Nós vamos ter aí muitas coisas boas que eu vou falar para você, que eu vou poder estar bem juntinho, ajudando você nas suas dúvidas também. Conforme vai acontecendo as nossas aulas, toda semana eu vou mandar para você conteúdos exclusivos. Inclusive, não adianta procurar lá no YouTube, tá bom? Que você não vai achar esta aula aqui. É conteúdo exclusivo para você, porque você faz parte da minha lista VIP. Então, olha que legal, é um curso somente para você. Então, nós vamos passar o passo a passo bem certinho, mas eu vou lançar alguns desafios. Então, conforme eu vou explicando a receita da semana, eu preciso que você treine essa receita. Eu preciso que você faça essa receita, envie para mim fotos de como ficou, né, do resultado final. Se deu errado, não tem importância, tira foto e manda para mim. Claro que eu vou tentar chegar aí explicando para você o que poderia ter acontecido ali. Você tem que falar para mim, né, o que você fez, como você fez, se você seguiu o passo a passo, tá bom? E eu vou tentar descobrir o que aconteceu com o seu bolo. Mas eu tenho certeza, as receitas são bem balanceadas, são bem certinhas, não tem como dar errado. Mas vamos lá então, eu vou passar hoje para você, vou iniciar com uma massa de pão de ló de leite quente, que é uma massa coringa. Você vai usar em todos os tipos de bolos, tá bom? Então eu vou explicar o passo a passo, é uma massa que eu já começo explicando, é uma massa leve, não é uma massa pesada, porque massa de pão de ló, onde a gente bate os ovos com açúcar, ela incorpora bastante ar. Ou então a gente bate as claras em neve separada e depois agrega no final. Então isso é classificado como uma massa leve, não é uma massa amanteigada, que é um outro tipo de massa, que é uma massa mais pesada, tá bom? Então, sempre trabalhando com a massa de pão de ló, que eu acho que dá super certo para qualquer tipo de bolo. Então, vamos iniciar agora nesta receita, no passo a passo. E antes de começar a receita, você já tem que ligar o seu forno e deixar pré-aquecendo a 180 graus, que é a temperatura correta, né, que a gente utiliza para bolo, mais ou menos 10 minutinhos. Então, vai fazer a massa? Ok, vai lá então, liga seu forno. Outra coisa também que depois eu vou pedir essa provinha para vocês, eu quero foto, tá bom? Mise en place. O que é um mise en place? É a preparação da receita. Dá uma olhadinha que eu vou mostrar aqui como você deve fazer a preparação da sua receita, dispor os ingredientes, pesar esses ingredientes, que é uma coisa muito, mas muito importante, ter uma balança. A balança não é só para você ter em casa e deixar ela guardada. Ela vai fazer com que a sua receita fique padronizada, tá bom? Ah, Léo, posso fazer com xícaras? Eu vou pedir para você, sinceramente, compre uma balança. Não vou falar aqui em xícaras e nem em colheres. Sempre vou falar em medidas padrões, tá bom? Que são pesos, né? Mesmo a água, se eu precisar, eu vou falar em peso. E claro, aí depois eu falo para você que o quanto se vai equivaler uma xícara de água, o quanto equivale em peso, tá bom?
Então vamos lá, pessoal, já falando então sobre isso, a batedeira também, que é muito importante. Uma batedeira é necessário, principalmente se vai fazer uma massa de pão de ló. Não tem como fazer esta massa de pão de ló se não tiver uma batedeira. Pode ser uma planetária, pode ser uma batedeira pequena normal, não tem importância, desde que você tenha aí uma batedeira em mãos, certo? Uma espátula, alguns bowls e a assadeira, como eu disse também, precisa ter assadeira de tamanhos padrões, tá bom? 20 centímetros, 25, 30, redonda ou retangular, tá? E eu vou explicar muito aqui para vocês em assadeiras redondas, mas depois eu transformo ela numa assadeira retangular, eu falo para vocês o tamanho aí também. Então vamos lá, como eu disse, é uma aula, assista atentamente e também anote tudo o que você tiver dúvida. Começando agora com a receita, vou falar agora os ingredientes. Nesta receita eu vou utilizar 340 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu tenho aqui 240 ml de leite ou uma xícara, leite quente, tá? Tá bem quentinho. 350 gramas também de açúcar refinado, 6 gemas e 6 claras, 10 gramas de fermento em pó para bolo. E aqui eu vou utilizar uma colher de sopa da minha essência ou extrato de baunilha. Para iniciar, depois que você fez aí então o mise en place, a primeira coisa que você deve fazer é peneirar os secos. Separa aí, então vamos lá, farinha, se você tiver farinha, se você tiver aí o fermento, tá bom? Então já peneira os dois. Se você vai fazer uma massa de chocolate, entra como seco. Então você pode peneirar farinha, fermento e chocolate, que não é este caso, que não é uma massa de chocolate. Depois de tudo peneirado, deixa na lateral. E agora vamos começar batendo as claras em neve com a metade do açúcar da sua receita. Então, vamos lá, comece da seguinte forma. Comece batendo as suas claras, deixe ela levantar essa espuminha. Depois que ela já está aí na metade do seu batimento, você começa agregando somente a metade do açúcar. Isso vai ajudar para que dê uma estrutura nessas claras e você vai poder bater bem ela e ela não vai ficar naqueles pontos parecendo flocos de neve, que não é muito bom. Aliás, não é bom deixar a clara em ponto de flocos de neve que depois você não consegue misturar na sua massa. Então bata ela com açúcar que ela vai ficar sempre cremosa, tá bom? Aí bateu, mais ou menos aí de 3 a 4 minutos, deixa também na lateral. Na sequência, vamos começar a bater as gemas com açúcar, também bata bem, deixa ela bem branquinha e já comece acrescentando então a farinha peneirada com fermento. Faça isso em 2 etapas mais ou menos. Coloque uma porção de farinha, mexa. Se você não quiser misturar com a própria batedeira, pode fazer isso com um fouet, não tem problema nenhum, tá bom? Então comece mexendo, coloque a outra farinha, vá mexendo e com isso vá intercalando com o leite morno ou quente, tá bom? Não precisa ferver não. Vá misturando farinha, misturando um pouquinho de leite, mexendo até que no final ela já vai ficar uma massa bem pesada. Você acrescente também a essência de baunilha, continue mexendo. Inclusive, mais uma dica, a essência de baunilha deve ser colocada sempre no final da receita. Não coloque no início, porque ela tem álcool, né? E se você bater demais, então vai evaporar todo aquele aroma, aquele cheirinho gostoso. Então deixe para colocar no final, para você bater ela ou mexer o menos possível. Depois disso, acrescente as claras que já estavam batidas em 2 etapas também. Coloque uma porção, mexa delicadamente. Aí eu já aconselho você a mexer com uma espátula para que você mexa bem por baixo e vá envolvendo essa massa. Terminou de colocar a segunda parte, terminou de misturar. Ok, agora vamos colocar isso numa assadeira ou, como eu fiz, eu coloquei em 2 assadeiras de 20 centímetros de diâmetro, porque é o bolo que eu mais utilizo, tá bom? É a medida que eu mais utilizo. Essa assadeira, de preferência, untar somente embaixo. Neste caso, eu estou usando aros, que eu trabalho com aro colocando um papel alumínio e eu vou explicar mais para frente como eu faço esses envolvimentos com papel alumínio, ok? Mas se não quiser untar nem a lateral, não precisa, porque quando tem o papel alumínio embaixo é fácil de tirar. Mas se você vai colocar numa forma,
unte então com algum desmoldante, ou se você não tem desmoldante e vai passar manteiga ou margarina, precisa então enfarinhar. Mas eu aconselho você a não usar farinha, sempre utilize desmoldante. No final, embaixo, se você quiser colocar um pedacinho de papel manteiga, melhor ainda, fica muito mais fácil para tirar, certo? Se você não quiser também utilizar em 2 assadeiras de 20 centímetros de diâmetro, coloque em apenas uma de 30 centímetros de diâmetro. Certo? Tá tudo certo, tá tudo explicado. Vou levar para assar, forno 180 graus, mais ou menos 35 minutos. Dá agora uma olhadinha como ficou esse bolo, bem coradinho em cima. Para isso acontecer, para ele ficar assim perfeito, eu vou dar mais dicas para vocês. Essa aula está recheada de dicas e técnicas, hein? Bom, vamos lá. Você tem que deixar o bolo assando no seu forno e não abra enquanto você não sentir o cheirinho de bolo no ar. Ou seja, mais ou menos de 30 a 35 minutos, sem abrir o forno, tá bom? Aí, se você for lá, não vai espetar o seu bolo também. Se você fizer isso, vai afundar o seu bolo, onde acontece muitas coisas aí que não pode. Então, o que você vai fazer? Dá uma batidinha no bolo em cima. Tá firminho? Ok. Tá bem firme? Beleza. Aí você pode até espetar um palitinho ali no centro. Mas se você bateu no seu bolo, você sentiu que ele tá molinho, você sentiu que ele está assim úmido ainda, tá? Que não assou completamente, deixa mais 5 minutos, não vá furar, porque aonde você furar ele abaixa, certo? Deixa assando mais ou menos 180 graus que não tem problema nenhum e ele vai ficar assim perfeitinho. Depois de assado o seu bolo, vocês estão percebendo que ele está sobre uma grade. Então, essas gradinhas são próprias para resfriamento de bolos. Ah, Léo, mas eu não tenho essa grade. Ok, então coloque na grade do fogão mesmo, no fogão em cima, não tem problema nenhum. Mas o bolo tem que ser retirado da sua assadeira. E isso tem um porquê e é muito importante você saber disso. Se você deixar o seu bolo resfriando dentro da assadeira, em cima da bancada ou de um mármore, olha só, ele está dentro da assadeira, em cima da bancada, isso vai acontecer o quê? Vai resfriar o seu bolo, porém, ele vai suar, ele vai ficar tudo úmido. Ah, mas isso é bom, eu gosto de bolo úmido. Não pode. O que pode acontecer de um dia para o outro? Essa umidade no bolo pode criar mofos, e isso nossa, eu acho que é o ponto crucial de um bolo, então não pode acontecer isso daí, ok? Então retire do forno, deixe assim, ó, 10 minutos dentro da assadeira em cima da grade, certo? Ele vai amornar, aí você consegue já soltar ele dali. Se você não passou nada em volta, você passa uma faquinha, ou se você untou toda a assadeira, dá uma balançadinha que ele vai soltar, é bem firme essa massinha e você vai gostar. Então, já tirando dali o bolo, já deixa ele em cima da grade, resfriar por completo, sem assadeira e não colocando também em cima da sua bancada diretamente. Se você não for utilizar o bolo naquele dia, você fez a massa hoje e quer guardar, espere resfriar por pelo menos 2 horas ali. Aí sim você pode embalar em saquinhos plásticos, retirar o ar, colocar uma etiquetinha e ele pode também ser congelado por até 60 dias. O único problema é que você não pode congelar ele quente, tá bom? Para não criar cristais de gelo dentro do bolo. Olha quanta dica que eu estou passando e que você sabe que eu não passo isso lá no YouTube. É só você que está recebendo porque você é exclusividade, não falei? Fazendo parte da minha lista VIP, que legal. Você vai receber isso toda semana, uma aula exclusiva para você. Bom, a nossa primeira aula está encerrando, uma massa super coringa, como eu disse, e eu tô aí lançando um desafio para você, hein? É uma lição de casa, tá bom? Faça essa massa, poste para mim, eu preciso que você me envie suas fotos e mesmo que deu errado, como eu vou aqui, né, já falei isso, mas mesmo que deu errado, fala para mim como foi, se você sabe qual foi o seu erro ou não, e a gente vai tentar, se você não sabe, a gente vai tentar descobrir aí. Tudo bem? Bom, pessoal, tá encerrando essa aula hoje. Na próxima, eu já estou chegando aí com uma cobertura sensacional. E não perca, mas não perca mesmo, porque é uma aula que vai, assim, ó, te ajudar bastante. E como eu sempre falo, vai pro caderno, porque é muito boa.
Te espero você na próxima. Tchau, tchau!